Bom, nesse módulo agora, a ideia é que cada um dos debatedores, né, teça comentários sobre a exposição dos demais, e no último módulo seriam as respostas às questões, já chegaram algumas aqui, questões que a gente está passando direto, eles vão responder diretamente às questões vindas da plateia, mas eu queria abusar um pouco do direito do microfone aqui e fazer uma breve ponderação. A ponderação é a seguinte: será que é possível você evoluir na construção de um PPA e, como o Renato colocou, que seja conhecido e útil numa cultura que não valoriza o planejamento? Ou seja, a gente tem previsão na Constituição de você ter um Plano Nacional de Desenvolvimento, que nunca foi levado à frente. Você tem algumas experiências de plano de desenvolvimento regional, mas que não muito frutíferas, né? Geralmente fracassadas, né? Tem experiência de planejamento setorial, algumas sérias, mais estanques, outras incipientes e vários setores, várias políticas públicas que não contam com um planejamento setorial de médio e longo prazo. Você tem, no âmbito das cidades, um amadurecimento, né, crescentemente, até por força de lei, né, e devido aos problemas urbanos, um planejamento urbano, né, tá desenvolvendo uma cultura em algumas cidades, né, de planejamento urbano, mas, de modo geral, nós não pensamos, não valorizamos, né, o planejamento. Então, nesse contexto, será que é possível você fazer elaborar um PPA que, de fato, traduza um pensamento estratégico, de fato, oriente as ações do governo, esteja na cabeça das pessoas, né, da população, seja de conhecimento? É uma questão. Aí, abusando de novo, né, gostaria já fazer uma provocação para os três aqui. Seguir a ordem aqui, para o Diogo, é o seguinte: você falou que não concorda, não acha adequado a aplicação de métodos de planejamento empresarial, em específico você citou o BSC, na administração pública. Talvez fosse o caso de você explanar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque vários, como você colocou, vários estados, inclusive o Distrito Federal, está apostando nessa linha, né? Outra questão que você colocou é de os municípios não terem aderido, nem sequer tomarem conhecimento da metodologia do PPA, né, desse último ciclo. Agora, não seria o caso também de o próprio governo federal tomar conhecimento de experiências exitosas, né, de estados, de municípios, né, e que pudessem ser incorporados às práticas do governo federal? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com relação ao Renato, você falou da importância, né, do PPA para que ele seja utilizado, ser conhecido e útil. O que será que o governo de DF está pensando em fazer para tornar o PPA do GDF cair no gosto popular? Né? Como é que tem alguma coisa, uma estratégia de comunicação para que o PPA realmente deixe de ser apenas um peso morto na mesa? E por último, para o Gilson, será que é possível você fazer um PPA estratégico, né, num governo que você colocou, num governo de coalizão, em que todo mundo quer estar encaixado ali porque acha, dos motivos que você colocou, acha que aquilo ali vai garantir alguma coisa? Será que a gente vai ter condição com tantos, um tabuleiro com tantos reis, né, e poucos peões na política? Assim, é possível? Será que é possível a gente conduzir a elaboração do PPA que realmente seja mais estratégico, mas considerando que não existe em outros lugares, não existe planos setoriais em que os ministérios possam expressar suas prioridades, né, o seu como fazer, né? Então, seriam essas primeiras questões. Então, agora eu passo na sequência aqui das apresentações para o Diogo, depois para o Renato e, por último, para o Gilson, para comentarem as apresentações dos outros e, por fim, né, no último módulo, responder as perguntas e fazer considerações finais. Então, rapidamente, a gente tem que ter um cuidado para aquela velha frase, né, não jogar a água do banho com a criança junto, né? E eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, a mudança de metodologia. O que foi a mudança de metodologia, né? Muita gente diz, ninguém sabe o que é a iniciativa, não sabe como... Mas ela não foi só isso, ela não foi uma questão semântica ou traduzido em relação às iniciativas.
Então, eu acho que muitas das diretrizes que o secretário colocou aqui são importantíssimas. Aquilo que o Renato falava, mas eu acho que tem aspectos que foram incorporados e fortalecidos nesse novo desenho, metodologia do PPA, que são absolutamente fundamentais de continuarem. A perspectiva, por exemplo, intersetorial, não pode dizer, em nome de não se compreender o que eram as iniciativas, eu acho que é difícil traduzi-las em termos métricos, nós vamos mudar todo o PPA e vamos abandonar, por exemplo, a perspectiva intersetorial, que é fundamental hoje, né? A perspectiva territorial, ou alguém acha que nós vamos resolver os problemas de mobilidade urbana no Brasil, com 60 e tantos % da população brasileira vivendo em regiões metropolitanas, nas secretarias de transporte. Não vamos, nunca. Tá? É transporte, é obras, é saber onde é que a gente vai alocar as creches, os postos de saúde, para não dar aquele problema todo de trânsito que pai não consegue chegar e tem que... Então, são dimensões do planejamento que elas obrigatoriamente são intersetoriais e são territoriais, que eu acho que é fundamental isso ser tratado, tanto nas políticas do âmbito federal, quanto nas estaduais, quanto nas municipais. Né? Porque senão, nós vamos ter... A disputa é se vai abrir mais as torneiras para o Rio de Janeiro, para São Paulo, da vazão do rio lá. Ou tu resolve política territorial, e aí isso demanda muita negociação, muito diálogo, tá? Ou não adianta pensar que vai se conseguir fazer. Estou dizendo que foi o secretário que falou isso, mas muito em função dessa mudança, né, e da crítica que se fez à metodologia anterior, mas tem aspectos dessa metodologia que eu diria que não são só desse PPA, mas da busca que vem sendo da construção das mudanças nos últimos PPAs, que são fundamentais de serem mantidas. Tá? Como também as grandes diretrizes estratégicas dele. Por exemplo, garantidor de direitos. Retomar um pouco a fala hoje de manhã do Ricardo aqui, né? Existem alguns aspectos sócio-históricos de longo prazo que é eles que têm que nos iluminar. Tá? Eu acho que isso é importante a gente não perder de dimensão. Em relação ao BSC, eu sou um crítico por quê? Porque até hoje todo mundo diz, não, mas fazendo a devida redução lá, usando um pouco do conceito lá do Guerreiro Ramos, né, a gente pode usar o BSC. Sim, me dá um exemplo. Não tem. Tá? Por quê? Porque são naturezas muito distintas. Né? Quando o Kaplan desenvolveu lá o BSC, era para uma estratégia empresarial. As métricas que foram desenvolvidas, tá? Elas eram fundamentais, principalmente as métricas financeiras, que elas não se aplicam à administração pública. Ponto. Não adianta dizer, eu vou fazer uma redução, vou trabalhar. Não acontece. Então, nós temos muitas outras metodologias e possibilidades de desenvolvimento do planejamento. Tá? Outro aspecto fundamental do BSC, ele prescinde a participação. Quando todo mundo aqui está falando em participação, o BSC ele não tem a participação como um elemento central da sua definição, especialmente num espaço público, onde nós estamos falando do quê? De uma multiplicidade de atores envolvidos. Não só a secretaria que vai passar as orientações, vai coletar de um N conjunto de secretarias setoriais, vai para a negociação no Congresso. Dentro do Congresso, os partidos, as bancadas, os lobbies, os movimentos sociais vão pleitear em torno das proposições do PPA. Então, é o tipo de política e é o tipo de instrumento que exige um processo de negociação e exige participação. Tá? Quando a gente fala em participação, não é só da sociedade organizada. Se nós pegarmos hoje na nossa análise que a gente fez dos municípios, todo mundo tem participação hoje. Tem. Audiência pública. Fez lá. Todo mundo tem. Aquela coisa pro forma, vai lá, das 2 horas da audiência pública, 1 hora são de discurso das autoridades, e aí abre para os 5 que foram escolhidos para falar, representando a sociedade, uma questionável critério de legitimidade, mas todo mundo tem. O problema é qualificar esse processo de participação, que é de outros vários atores, quanto é também da sociedade civil, das suas formas organizadas. Divergência completa com o BSC, por quê? Porque prescinde disso. Tá? Tem muito pano para manga disso, mas eu quero que me apresentem experiências duradouras, tá? Sustentáveis, do ponto de vista técnico e do ponto de vista político, do BSC no uso do planejamento. Se me convencerem, eu não tenho problema de mudar.
Em relação ao feedback que tem que ser realizado, isso é fundamental. Um pouco aquela ideia daquela plataforma lá, como pano de fundo daquela cooperação que a gente estava desenvolvendo, é exatamente isso. Tá? É desenvolver um espaço em que você compartilhe boas práticas, problemas, materiais didáticos que são produzidos, experiências, intercâmbios, tá? Que isso é fundamental. Tá? Por quê? Porque hoje há uma multiplicidade de iniciativas que vão surgindo que a gente acaba não percebendo elas. Tá? Eu sou, de certa maneira, eu já trabalhei aqui em Brasília, já fui gestor aqui também durante um período, já tenho experiência em administração municipal, mas eu sou um crítico à maneira como Brasília é em si mesmada. Tá? Como se o mundo, a leitura do mundo fosse aqui. Claro, no lugar onde tu pega um táxi, o taxista sabe qual é a pauta da CCJ, você diz, bom, aqui é o que vai ser, que está acontecendo no mundo. Gente, o mundo não é Brasília, inclui também Brasília. Tá? E isso, muitas vezes, nos dificulta a compreensão do quê? Das realidades dos outros, das dificuldades que eles enfrentam. Então, o risco de se emanarem orientações do tipo top-down, faça-se assim. Aí tu chega lá na Secretaria de Administração do município de... Não vou nem pegar um município de 5 mil habitantes, que nós temos muitos nesse país, mas num município de 30 mil habitantes, tu não tem aquela massa crítica com capacidade de implementar a tua política. E aí? Você faz o quê? São todos incompetentes, não funciona. É o discurso que a gente muitas vezes faz a partir daqui. Tá? Como do outro lado também, do outro lado da linha, estava assim, em Brasília, aquele monte de gente que não trabalha. Ninguém sabe que a gente chega às 8 horas da manhã aqui, sai às 9h30, quando o secretário não chama a gente para reunião às 10 da noite, né? Então, cria-se um curto-circuito nesse diálogo que eu acho que tem que ser fundamental. Por isso que eu acho que a minha sugestão aqui, em termos do fortalecimento com uma maior calibragem das iniciativas de qualificação, mas não só cursos, iniciativas políticas, a gente vai jogar. Nós temos uma rede hoje de escolas de governo que, em tese, tem 96 escolas de governo no país. E boas, algumas. A INAP quem encabeça essa iniciativa, mas nós temos N universidades corporativas e tal. Essa é uma das coisas que, por exemplo, o planejamento tem que ser fio condutor desse trabalho, tem que estar lá. Tá? Porque se não for essa rede de escolas de governo que vai fazer, quem vai fazer? Não sei quem, com duvidosa qualidade, reproduzindo os discursos de que o espaço público não presta, a gente tem que só incorporar aspectos da iniciativa privada, que o mercado vai resolver, e a gente sabe onde é que esse discurso vai dar, né? Então, acho que esse feedback é fundamental, a gente tem muita coisa a aprender. Encerrando mesmo, nós, naquela análise que a gente fez dos municípios, teve uma prática que nos chamou muito a atenção, em termos de participação da sociedade. Você sabe o que é fazer uma audiência pública com moradores de rua? O que representa os moradores de rua? Não adianta chamar a associação comercial quer tirar ele debaixo das marquises, né? Vai chamar os movimentos sociais organizados. Não tem morador de rua em movimento social organizado. Fez audiência pública com morador de rua. Isso se traduziu num programa no PPA municipal de como incorporar eles em atividades de prevenção de saúde, de combate ao uso de drogas e também de inclusão produtiva. Experiência importante que muitas vezes tem que abrir os olhos para elas e ver como a gente capta aqueles públicos, né, que são invisíveis, né, às nossas políticas. Algumas coisas que acho que é bom a gente colocar. Dimensão territorial, intersetorialidade, gestão matricial, etc., isso viria ou vem desde das ideias de orçamento de programa na década de 50. Na verdade, o que a gente tem que fazer é criar mecanismos que essa coisa funcione, né? O conceito, isso não é novo. Isso está longe de ser algo realmente novo ou inovador. Então, eu acho que isso dentro de modelos, isso estaria incorporado já há algum tempo. Quando a gente fala em jogar uma capa estratégica, essa capa estratégica pode ser chamada de objetivo, de meta, de qualquer coisa que você coloque em cima do que efetivamente vai fazer. Tá?
E quando a gente criticou uma mudança que, ao mesmo tempo, foi de uma metodologia de PPA e depois de uma metodologia de orçamento, o que a gente falou nisso? Isso, de certa forma, facilita a execução, mas dificulta o planejamento e dificulta o acompanhamento. Ponto. É isso. Eu acho que esse foi a grande... E eu acho que, nesse momento, o discurso, muitas vezes estratégico, etc., se subordinou ao discurso da execução, facilitar a execução em prol, não necessariamente desenvolver o planejamento, mas sacrificar o planejamento em prol da execução. Ponto. Bom, perguntaram como fazer um PPA conhecido e útil. Aí eu concordo com a linha de que foi colocada. Eu não vou fazer um PPA conhecido e útil com 2.000 e tantos programas, com 300 programas, com 400 programas. Eu tenho que ter um direcionamento e um foco estratégico. Concordo que existem programas meios e programas finalísticos. Concordo que você tenha uma estrutura em que você tenha que se apresentar dentro do planejamento. E aí a fala do colega da Federal do Rio Grande do Sul foi muito legal. Quer dizer, de repente, no PPA municipal, a questão do morador de rua ou numa determinada situação, numa determinada Secretaria de Inclusão Social, ele faz uma parte da população se vê naquele plano. Se é isso, eu acho que a situação é essa. Mas, por exemplo, o que faria a população se ver dentro de um PPA útil? O empresário ele tem que ter mais ou menos uma ideia do que se pretende ou do que vai se fazer em termos de mobilidade, em termos de transporte. A população ela tem que ter uma ideia do que se pretende em termos de saúde e educação. E, muitas vezes, menos de uma forma... de uma linguagem menos técnica, mas indo para uma linguagem... a velha discussão da linguagem orçamentária, de como isso comunica com a população. Isso a gente tem que evoluir. De repente, o nosso planejamento, o planejamento governamental, com base em 100, 200, 300 programas, mas comunicando com a população 40, 10, 20, 30 grandes metas e grandes ações. Isso a população entende. Você chegar, falar em redução do tempo de viagem do metrô, você vai demorar... a população não quer saber quantos trens, a população não quer saber o período de espaço entre um trem e outro, mas ela quer saber que a viagem dela pode demorar 20 minutos a menos, com uma qualidade de transporte melhor. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a trabalhar nessa coisa de tornar o planejamento mais conhecido e útil para o agente econômico. E aí, voltando, a questão de cenários econômicos, e voltar e colocar esse planejamento de forma realista, que o secretário colocou ali, que é o grande problema de você fazer um planejamento descolado da realidade. Eu boto um objetivo que vai ser atingido em 20 anos em 10, com um orçamento que não existe. Aí a gente torna, você transforma o nosso planejamento numa coisa inútil e numa carta de boas intenções.
E é isso que eu acho que a gente tem que começar a ser mais conciso, ser mais realista. Nesse ponto eu concordo plenamente com os colegas. E qual é o fio condutor para esse planejamento ser realista? A gente entender duas coisas: capacidade econômica da sociedade e capacidade de execução do Estado. A gente tem que ter isso muito bem claro, porque senão o nosso planejamento fica absolutamente desacreditado. Primeiro, efetivamente, vai ser fácil ou não, vamos conseguir ou não debater com os ministérios e ser mais proativo? Bem, essa nossa esperança é isso que a gente vai tentar fazer. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Agora a gente vai tentar. O que a gente não pode é simplesmente dizer, não, vamos aceitar o que está aí, o que trouxerem a gente vai engolir, mesmo tendo divergência. Vamos bater até o último e vamos tentar segurar. Tem coisas que vamos engolir, que não podemos discordar, dentro da conjuntura pode até ser, né? Mas eu tenho comentado internamente na secretaria que eu prefiro começar com uma ação mais efetiva e definida e incorporar sugestões na medida que venham e tragam elementos positivos, do que aceitar um gigante, milhares de questões, e depois, aleatoriamente, ficar cortando, ou mesmo que com elementos concretos ficar cortando e ter o ônus de cortar. Eu prefiro parecer duro de cara, começar duro, iniciar já com nível de restrição, e aí, de acordo com o debate, ir abrindo. Tá? Desde que concretamente justificável. Não vai ser fácil, não é uma tarefa fácil, vai ter muita chiadeira, mas vamos tentar. Tá? Eu acho que se a gente não tenta, a gente não cumpre o objetivo para o qual a gente está colocado em determinados espaços, principalmente públicos. Tem algumas questões aqui que estão colocadas muito sobre PPA, médio prazo, versus necessidade de planejamento de longo prazo. Né? Eu concordo, eu acho que esse é o principal, esse é o desafio do país. Né? Eu acho que é muito recente, depois dos anos 60, lá, que tinha aqueles planos de forma mais longa, agora que os setoriais começam, agora eu digo há alguns anos, que os setoriais começam a ter planejamento, ou pelo menos alguns setoriais começam a ter planejamento um pouco mais de longo prazo, seja na área de energia, que talvez a energia seja a exceção que já havia um pouco mais efetivo. Mas quando você pega a área de logística, transporte, portos, né, é uma coisa que você não tinha uma ação muito de longo prazo. A agricultura, a gente tem praticamente quase nada, tem algumas coisinhas muito pontuais quando a gente pensa em longo prazo. Saúde e educação, muitas vezes é difícil você fazer planos plurianuais, muitas vezes você vive na safra, no ano, né? Eu acho que o principal desafio aqui, quando a gente fala em tentar jogar dentro do PPA o que vai ser colocado, ou vai ser possível fazer em 4 anos, não quer dizer que no PPA ele não possa ter ações que sejam de 10, 20 anos. O que importa é que, na hora que eu defino a meta para os 4 anos, sejam as metas factíveis nesses 4 anos. Eu não posso colocar esse restrito que o PPA só pode entrar o que vai concluir em 4 anos. Tem que ter travado o que é possível fazer em 4 anos, para não acontecer os absurdos, que muitas vezes fica bonito no discurso inicial, mas depois fica na conta de que você não concluiu, ou por incompetência, e muitas vezes porque a meta não era factível. Então, eu acho que nós vamos ter que avançar, acho que esse é o desafio do planejamento, como avançar nos planos setoriais, que já estão andando alguns, e melhorar para que eles sejam efetivamente planos de longo prazo, e incorporar parte deles no PPA. Quiçá, eu acho que esse é o desafio que está colocado para todos nós, a gente passe a ter planos plurianuais, mas também passe a ter, se a gente quer que o plano plurianual seja só com instrumentos estratégicos, a gente passa a ter planos também para 20 anos que sejam mais estratégicos ainda, ou seja, que independem de mudanças de governo e que você vá seguir. Eu acho que esse é o desafio colocado para todos, exatamente para poder pensar para frente. Porque as questões colocadas aqui, né, que o PPA tem 4 anos, tirando o ano das eleições e Copa, sobra 3, a gente tem muita coisa estratégica que não cabe em 3 anos, eu concordo. Mas também não dá para colocar 10, 15 anos em 3, 4 anos só para bonito. Né? A gente tem feito alguns debates e isso acontece. E gera custos.
Porque quando você coloca 4 anos em 10, ou melhor, 10 anos em 4, você tem 3 questões. Primeiro, que dificilmente você vai ter orçamento, só que, em geral, você faz a contratação. E aí, como você faz a contratação e não vai ter orçamento, significa que ou você vai ser incompetente, ou você vai pagar uma multa do cão, você não. O poder público deveria ser o indivíduo, né? Por quê? Porque ele contratou mais do que podia, sabendo que não tem orçamento. Então, como é que a gente casa esta lógica, sem perder a perspectiva dos 10 anos, para uma ação mais efetiva, num prazo curto, concordo, de 3 anos. Fortalecer o planejamento não significa fortalecer o PPA. Temos que pensar em termos de sistema de planejamento e ver como o PPA pode ser um módulo. Exatamente isso que eu coloquei. Concordo plenamente com essa afirmativa, né? O sistema de planejamento não deveria incluir organizar o planejamento setorial num horizonte de longo prazo, para, a partir daí, definir as prioridades. Eu acho que, enquanto a gente ainda não tiver essa perspectiva dos orçamentos setoriais, todos bem estruturados, casando entre si e montando um orçamento nacional de forma mais geral, o PPA vai ser esse instrumento. Mas eu concordo com a avaliação que é isso que a gente tem que buscar. O PPA deve ter metas de médio prazo, 4 anos, onde se realizaria o planejamento a longo prazo. Acho que isso eu já tentei responder. Pode estar no PPA, mas não nas metas quantificáveis para os 4 anos. E onde ficam as metas meios? LOAS, é isso mesmo. A tese é que a LOAS que traga as metas meios. A LOAS que traga um conjunto de metas que podem ser meios para viabilizar o planejamento, mas que muitas vezes tem contratação ou manutenção de predial somado com manutenção de pessoal. Isso é importante estar no orçamento. Eu posso até dizer que isso aí vai ser para eu alcançar meu objetivo final, mas não precisa estar no PPA. Se o PPA representar 20% do orçamento, eu estou chutando aqui, 30%, 40% do orçamento, e eu focar nessas ações como PPA, né, não quer dizer que os outros 60%, 50% ou 40% não vão estar no orçamento. E precisam estar no orçamento e detalhando para que vai ter e tudo mais, com metas e ações, mas não necessariamente no PPA. Senão a gente vai para um lado e volta. Eu quero colocar tudo no PPA. Aí põe tudo, por quê? Porque se eu colocar tudo no PPA, a sociedade vai poder acompanhar o que o governo está fazendo. Se eu colocar tudo no PPA, vai ficar transparente. Aí eu coloco tudo. Aí ninguém consegue entender nada, nem os gestores e nem a sociedade, e aí eu parto para o outro lado. Não vou colocar nada no PPA. Acho que não é isso. A gente vai ter que buscar o que é estratégico e efetivamente a gente pode avaliar, e posso avaliar, como o Renato colocou, como é que foi a efetividade, inclusive, do governo, no que ele se propôs a fazer. Então, matou isso aqui. Nos últimos anos, isso aqui é uma coisa que eu não saberia responder, gostaria de saber. Nos últimos anos, houve uma demora considerável na aprovação da LDO e do PPA, sendo que essa peça dispõe sobre a elaboração, né, o PPA sobre a lei orçamentária anual, né, o que nós podemos fazer no sentido de agilizar a aprovação para que a gente consiga casar as coisas, né? Aí eu vou pedir para vocês fazerem lobby no Congresso, para vocês fazerem... Mas, efetivamente, acho que o governo vai tentar fazer de tudo para aprovar, mas, efetivamente, esse é um problema, né? Muitas vezes você acaba aprovando primeiro a LOA, para depois, ou melhor, já aprova junto o PPA com a LOA, você não casa, não consegue agilizar. Concordo plenamente, e essa é uma dificuldade da nossa realidade política, talvez uma mudança, como é que a gente chama? Mudança política, como é que é uma reforma política aí, mudasse o nosso Congresso de forma a ser mais ágil nessas questões. Tem uma pergunta aqui colocada, que essa é muito relativa. O que explicaria o enfraquecimento da SPI junto aos seus parceiros fundamentais no exercício das suas atribuições? E qual seria a estratégia para recuperar? Essa eu prefiro debater no âmbito da SPI, né? Mas, de forma geral, eu acho que a própria forma como foi criado o PAC, de certa forma, jogou muito da lógica do planejamento para dentro do PAC, né? E aí toda a atenção foi muito em cima do PAC, e a SPI, de certa forma, não necessariamente por uma responsabilidade interna, foi perdendo espaço no processo de discussão dos investimentos. Acho que essa é a causa maior, né? No momento, nós estamos, inclusive, discutindo algumas ações junto com a Secretaria do PAC, que vão vir para a SPI, ações pontuais que a gente vai começar a acompanhar,
né? Não para resgatar o que foi no passado, que vai continuar na CEPAC ainda uma série de questões, ou as questões centrais do PAC vão continuar na CEPAC, mas eu acho que a gente consegue resgatar se a gente assumir algumas responsabilidades na área de investimento e conseguir responder, seja com qualidade no acompanhamento da implementação, resolvendo problemas, fazendo avaliações e aí tendo capacidade de proposição. Isso vai resgatar ou vai dar espaço para que a SPI seja mais ativa. E, por fim, por último aqui, cerca de 16% do texto constitucional federal trata de planejamento, né? E toda a legislação federal dá muita força para a ótica do planejamento na política pública, saúde, educação, né? Tudo mais. Todavia, não tinha fala muito aqui sobre a ajuda dos limites legais para que o Ministério do Planejamento seja mais incisivo e tenha mais poder na definição das metas. Como trabalhar diante disso? Eu acho que menos do aspecto jurídico e mais sobre o aspecto negocial. Eu acho que, para a gente retomar e ter mais poder junto aos ministérios, eu acho que se tivesse na Constituição dizendo assim, a SPI poderá, ou o Ministério do Planejamento poderá impor as diretrizes, definirá os objetivos. Né? Poderia ajudar a gente? Até poderia, mas não ia resolver o problema. Eu acho que aí vai ser muito do nosso diálogo, aproveitando uma coisa, aproveitando a crítica que os próprios ministérios estão fazendo no processo de avaliação deste PPA que está em vigor. Tá? O que a gente não pode é aceitar uma crítica vinda do Ministério, porque o PPA está complicado, o PPA 1215 está preocupado, está ruim aqui, tá? E enche um monte de questionamentos sobre isso, e do outro lado não aceita uma proposta de mudança que, de certa forma, evitaria de ter os problemas que ele está apontando aqui. Eu acho que vai ser muito da nossa qualificação de aproveitar as críticas e os elementos que estão vindo deste PPA para que a gente possa levar para os ministérios. Eu mesmo já estava pegando em alguns ministérios um conjunto de metas, e aí você via naquele conjunto de metas, a partir de um objetivo, você tinha ali 10 metas não alcançadas, de 15 metas. Aí você ia ver as metas, você já começava a ver que algumas daquelas metas eram metas meio, e que até o objetivo central, ou as ações centrais, as metas centrais para atingir o objetivo, ele cumpriu. Então, eu quero que mantenha isso, porque quando eu for dialogar com o Ministério, eu quero mostrar para ele, olha, você tinha 15 metas. Será que você precisava de 15 para o teu objetivo? Será que essas 5 aqui não retratava muito mais? E, em geral, aquelas que ele não cumpriu eram muitas vezes, insisto, metas secundárias e meios e não centrais. Isso não quer dizer que a gente vai fugir e vai evitar que o Ministério... Então não vou colocar aquelas metas que podem me pegar pela não execução. Ao contrário, aí nós vamos ter que entrar discutindo. Não, você não quer pôr essa meta, mas nós queremos colocar essa meta. Esse é o debate, esse é o desafio. Vai ser fácil? Não. Vai ser muito difícil. Por isso que a gente vai contar com os nossos APOs, né, que estão nos diferentes ministérios, para que vocês nos ajudem a tentar colocar essas noções gerais de planejamento com realidade no debate junto aos ministérios. Ou seja, vocês não são só expor, não estão lá só para isso. Então, tem que ter esse papel e a gente quer que vocês nos ajudem nisso. E, para encerrar, né, que já que foram muito tempo aqui para tentar... Acho que respondi todas as questões levantadas aqui. Agradecer essa oportunidade e espero nos próximos... enquanto eu estiver secretário, né, acabei de ser nomeado, mas enquanto estiver secretário, né, eu não sou secretário, estou secretário, enquanto eu estiver secretário, estamos abertos aí ao diálogo, seja em mesas como essa, seja em debates diretos com a associação. Muito obrigado e parabéns aí, Márcio. Também agradecer ao convite, acho que esse é um tema muito instigante e desafiador, mas importante de ser enfrentado, quem está no governo, por quem está na academia, por quem se preocupa com o espaço público, e dizer que, nesse sentido, nós somos lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, particularmente do Segov, nosso Centro de Estudos de Governo, somos parceiros nessa reflexão, nessa contribuição. Eu fiquei curioso no aspecto que o secretário falou aqui, mas acho que a mesa seguinte também pode tratar disso, porque hoje você tem uma vinculação também legal, né, de que ações para receberem aporte orçamentário precisam estar no PPA. No momento que a gente reduzir o PPA, se a gente não descobre as ações orçamentárias. Mas temos alguns especialistas aí para a gente explorar isso também, em que medida, do ponto de vista formal, legal, isso não cria um constrangimento. Que, por outro lado, é algo que reforça muito essa lógica do planejamento como o quê? Orçamentação. Né? Então, exatamente.
Então, acho que é um desafio e agradecer mais uma vez o convite da associação e, na medida do possível, a gente também levar essas reflexões, esses desafios para dentro da academia, porque hoje há um espaço para estudo, para problematização. Nós temos essa nova... Porque vamos imaginar, né? Eu falei em 115 novos cursos da área de públicas, com 40, 50 alunos entrando todo semestre. É gente que vai passar, vai fazer seus trabalhos de conclusão de curso, vai precisar fazer estágio em alguns lugares no espaço público. Eu acho que vamos dizer, esse círculo virtuoso que nós precisamos criar, que faz parte dessa criação de uma massa crítica, que é importante ter a universidade e os espaços acadêmicos como parceiros e ter, dentro da administração pública, também parceiros onde a gente possa jogar água nesse moinho. Muito obrigado. Bom, foi direcionado para mim uma pergunta, o que a experiência internacional nos ensina, em quais países nós deveríamos nos espelhar. Eu acho que modelo é difícil, né? Já que você falou em Guerreiro Ramos, já que você falou em planejamento estratégico situacional e outras coisas aqui, falar em modelo sem redução é difícil. Mas eu acho que a principal questão de modelo talvez não esteja necessariamente no modelo de planejamento, mas eu vejo assim, aonde o planejamento ele tem um enforcement um pouquinho maior, é onde eu consigo contratualizar a execução do planejamento. Qualquer forma que você fale de contratualização, ou qualquer nome que você queira dar por qualquer coloração, quer contrato de gestão, quer contrato de desempenho, eu acho que aí o planejamento começa, o atingimento de metas, o atingimento de resultados, isso começa a ser, começa a funcionar um pouco melhor. E a contratualização ela funciona nos dois lados, né? Ela funciona no lado de quem está contratualizando, porque está dizendo que vai entregar as condições que ele está pactuando, inclusive orçamentárias e financeiras. E quem está assinando pelo outro lado está dizendo que vai entregar a quantidade de serviço público numa qualidade previamente estabelecida, ou previamente pactuada. Quer dizer, ele gera compromissos por ambas as partes. E aí, por outro lado, o planejamento também tende a ser menos aquela carta de intenções descoladas da realidade. Eu me lembro na década de 80, 90, quando a gente começa a ficar velho, a gente começa a jogar para trás, né? Quando meus primeiros professores de orçamento falavam, poxa, o orçamento, nós somos um país que está na up-to-date, nós temos orçamento-programa, enquanto aquele paizinho subdesenvolvido, a Alemanha, ele tem um orçamento tradicional. Tá, só que ele tem um orçamento tradicional, mas executa esse orçamento estruturalmente tradicional sob forma de contratualização de resultado. Quem tem mais aderência ao planejamento? Eu acho que é isso, né? E de qualquer forma, muito obrigado, boa tarde, desculpe por ficar apoquentando vocês de novo, e um grande abraço. Bom, só para registrar que conseguimos ficar nas 2 horas, a discussão foi muito produtiva, mais uma vez agradeço aqui aos debatedores em nome da SECOR. Então, se desfaz a mesa e vamos para o intervalo.